Olá, eu sou o Bruno. Eu vim falar aqui sobre o exercício número 11 do processo Um Milagre por Dia que eu estou fazendo aqui com a Patrícia sobre os exercícios do livro Um Curso em Milagres. Bom, vou falar sobre o que era a frase, né? A frase que a gente tinha que repetir ontem era os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Vou falar um pouco sobre qual era a proposta do exercício e depois eu falar um pouquinho da minha experiência. A ideia era que a gente fizesse com os olhos fechados, durante 1 minuto mais ou menos, a gente repetisse essa frase assim lentamente e depois abrisse os olhos e à sua volta, assim, passar pelos objetos, por tudo que você está no seu campo de visão, que você passasse com os olhos, simplesmente depois de repetir essa frase. E no final fechar os olhos de novo e repetir a frase mais uma vez para fechar o exercício e finalizar o pensamento, né? Finalizar a ideia. E isso é muito interessante assim para a gente perceber o quanto a ideia é que a gente, com esse exercício, que a gente comece a entrar num processo de mudança de como a gente vê o mundo, assim, né? De como a nossa percepção do mundo, de que muitas vezes normalmente o mais comum é que a gente enxergue que o mundo está trazendo a nossa o mundo está influenciando a nossa percepção dele mesmo, né? Quando na verdade a ideia é que o que coloca nessa frase é que os nossos pensamentos estão fazendo a nossa percepção do mundo, o que é bem diferente, ou seja, a responsabilidade dos nossos pensamentos, que é enorme, enorme, como a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, né? E é o tempo inteiro isso, a gente tem que estar sempre muito atento, porque eles podem te levar para uma ladeira, ou então eles podem te levar para bons caminhos, né? E independente, o mais importante é a gente achar o nosso centro. E isso foi bem legal, assim, da gente de observar, né, ter essa questão bem forte da importância dos nossos pensamentos. E para mim ontem também acabou não, durante o dia me veio dentro desse pensamento, eu estava lendo um e-mail que foi um e-mail meio desagradável e tal, aí eu tive que responder. E isso já começa, né, gerar uma bola de pensamentos e tal a respeito. E apesar de eu não estar nos seus objetos e tudo mais, são os pensamentos, né? E observando, eu falei, cara, não quero entrar nessa, eu não quero entrar nesse turbilhão e eu não quero deixar que me leve pro negativo, né? Então ali eu já fiz esse clique, tipo, tá, então vamos fazer aqui alguma coisa para mudar. Primeiro eu aceitei, né, aquela situação e aí transformei aquilo ali. Isso é muito importante, assim, é o quanto a gente tem que estar atento aos pensamentos e o quanto, como o exercício fala, assim, o quanto o livro está falando, como os nossos pensamentos estão gerando a nossa percepção do mundo. Isso é um primeiro conceito para a gente reverter o pensamento básico que a gente tinha antes de que o mundo que traz a nossa percepção, vou falar até exatamente o que ele fala, assim, a reversão do modo de pensar do mundo. Parece que o mundo determina o que percebes, né? Que o mundo que determina o que a gente está percebendo, e ao contrário, são os nossos pensamentos que estão determinando o mundo que a gente está. É isso, vamos lá, atento aos nossos pensamentos, vamos que vamos, até!